Já foram, né? Não, né? O quê? Aqui, esses animais. Não sei. Aí tem que deixar os animais. Beleza, obrigado, mano. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer aí o professor Antônio Eustáquio, agradecer o Luan, todo o pessoal aí da empresa Júnior, cuidando do boi, pelo convite de estar aqui com vocês. Dizer que é uma honra estar aqui. Eu iniciei aqui nessa casa de ensino, fiquei aqui por acho que 7 ou 8 anos e depois fui removido para o campus Januária, onde a gente desenvolve os nossos trabalhos lá. Continuo com o vínculo, né, com Salinas, por atuar no programa de mestrado em medicina veterinária também. Então, apesar de estar longe, estar lotado em outro campus, a gente tem um vínculo direto aqui com a instituição, com o campus Salinas e com o curso de pós-graduação em medicina veterinária. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o professor Rogério Murta, sou zootecnista, tá? Trabalho na área de produção de ruminantes, com mestrado, doutorado na área de produção de ruminantes. Sou produtor rural também, trabalho na área de comercialização de silagem, tá? E com confinamento de bovinos. E, por último, também membro do Sindicato Rural dos Produtores Rurais, né, de Januário. Então, vida toda e atualmente também ligada à atividade, ligada ao agro, com muito orgulho, né? E comecei aqui, não sei se tem, estou vendo aqui os meninos com uniforme, mas comecei como técnico em agropecuária no Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG. Hoje eu atuo no programa de pós-graduação aqui do Instituto, né, no PPG-VET, como eu falei, e atuo também no programa de pós-graduação em zootecnia da Unimuns. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de confinamentos em volumoso, tá? Embora a gente discute antes do confinamento em volumoso as nossas situações, o que é confinar, por que confinar, né? E por último, as nossas experiências com confinamentos em volumoso. A gente vem aí há mais de 5 anos trabalhando e estudando esse tipo de dieta. Então nós vamos dividir nossa apresentação com uma breve introdução, colocando o que é a nossa realidade, aí falando de norte de Minas, em condição de pastagem, em condição de pluviosidade. Vamos falar um pouquinho do confinamento, né, o sistema de confinamento, né, o que é o sistema, o que é confinar. Vamos falar também dos custos dentro do confinamento, tá? Que aí é onde nos ajuda a tomar as decisões de confinar ou não confinar. E, por último, as dietas sem volumoso, né? O que é uma dieta sem volumoso, por que ela se justifica. E no final a gente mostra para vocês uma série de dados que nós temos em relação aos trabalhos que já foram conduzidos. Melhor dizendo, aqui em Salinas e os demais lá no campus Januário. E já vai aí para a terceira dissertação de mestrado defendida com esse tema. E por último a gente faz umas considerações finais que, ao meu ver, talvez seja a parte mais interessante daquilo que eu tenho para falar para vocês. Então, começando a nossa introdução aí, eu gosto de trazer sempre uma imagem meio que impactante, pelo menos bonita ela não é, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse prever o futuro, né? Acho que a primeira previsão, qualquer um que a gente queria aqui, era saber os 6 números da Mega, né? Acabava o nosso problema de trabalho, acabava todo o nosso problema financeiro. Mas, infelizmente, as coisas não são assim, né? Ou felizmente, acredito eu. A gente precisa, sim, prever o futuro, mas de forma que a gente tenha essa previsão,
baseado nos estudos, baseado nas respostas científicas. Essa é a nossa forma de prever o futuro. É nessa forma que a gente vai prever qual a minha provável receita dentro do confinamento, ou com volumoso, ou sem volumoso. É dessa forma que a gente vai programar a nossa época de plantio. É dessa forma que a gente vai definir se uma lavoura de milho irrigada, no final do período seco, se a gente pode deixar para colher essa lavoura para grão, ou se a gente tem que colher ela antes de ensilar, porque a chuva está chegando, através das previsões. Então, o que a gente tem, né, para prever o futuro é a previsão científica, são os dados científicos. Eu costumo falar e gosto de colocar para todos os meus orientados que a análise econômica dos nossos trabalhos, e aí vale para qualquer curso das ciências sociais, elas são importantes, mas ela não é o mais importante, igual a maioria da gente pensa, porque a análise econômica, ela depende muito do cenário do mercado. Nós tivemos milho a quase a R$2, e hoje nós temos milho a 90 centavos. A quase R$2, qualquer possibilidade de confinamento sem volumoso, a gente já podia falar que era inviável, tá? Mesmo com a arroba beirando lá os R$300. E agora, se a gente fosse analisar apenas a questão econômica, a gente já descartava a utilização desse tipo de dieta. Então a resposta que é mais importante para a gente é a resposta biológica do animal. Qual o GND, qual o ganho médio diário essa dieta pode proporcionar? Qual a taxa de crescimento que essa forragem tem com determinado nível de adubação? É isso que é importante para a gente. A análise econômica, para quem não sabe interpretar e para quem não conhece e faz a análise do mercado, do cenário de mercado, naquele momento, ela pode ser muito ruim e às vezes ela destrói, acho que destrói é pesado, mas ela atrapalha tecnologias que poderiam ser utilizadas. Então, o que a gente queria colocar é que a gente precisa entender, né, que os dados que a gente tem que utilizar são dados de previsão científica, dados de artigos científicos, que é aquilo que é a base para a gente, aquilo que é a nossa previsão do futuro. Bom, colocando previsão, é clássico isso daí, nosso período de seca, nosso período de chuva, tem um gráfico aí antigo, 1987, e se a gente observar nos dias atuais, não mudou isso daí. Essa distribuição, ela é da mesma forma, tem diferença de volume, mas ela acontece do mesmo jeito. Então isso é histórico. Essa convivência com a seca, ela é histórica. Eu coloquei aí há mais de 30 anos, a gente está colocando de série histórica de dados que a gente sabe que acontece e que a gente não consegue mudar. Alguns anos São Pedro é mais generoso, outros menos, e o que também é histórico até hoje é que a gente não se prepara, ou quando se prepara muito mal, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente e ter como mudança. Por isso a gente apresenta esses tipos de tecnologia, por isso que esse tipo de tecnologia vem para ser discutido. Bom, e aí algumas fotos para ilustrar, né? Quando a gente está na época boa, né? Na época das chuvas, a gente tem isso daqui, né? Pastagem verde, bonita, pastagem em quantidade, né? Quantidade suficiente, qualidade elevada, né? Para os animais, a altura desse pasto aí, cobrindo aí, né? A frente da caminhonete. Então esse é o período de abundância. E esse período é um período crítico para a gente que é produtor. E a gente pensa justamente o contrário. Se, opa, agora São Pedro está ajudando, chuva está caindo, é na hora de descansar. E aí é onde a vaca vai para o brejo, né? Ou vai para a seca. Porque é justamente nesse período que a gente precisa trabalhar
para que a gente passe uma seca tranquila. As ações de convivência com a seca, todas elas são realizadas durante o período chuvoso. Nenhuma ação de convivência com a seca é feita durante a própria seca. Produção de silagem, a não ser irrigado, mas quem faz de sequeiro tem que ser no período das águas. Produção de feno, a taxa de crescimento, a produção elevada de forragem é no período das águas. Plantio de uma capineira para ser utilizado na seca, final da seca e início das águas. Diferimento da pastagem para ser utilizado no período da seca, tem que ser feito no final das águas. Então todas as nossas ações de convivência com a seca tem que ser feito no período das águas. Abrindo um outro parênteses, que a gente aproveita pouco o período das águas, é que a gente deixa de suplementar e deixa de mineralizar nesse período, e é onde o período que a gente tem maior resposta, tanto da mineralização quanto da suplementação. Aí o pessoal fala assim, mas para que isso, Rogério? Nas águas já tem, não tem. Se a gente tem o potencial do boi ganhar 1 quilo por dia, só com a pastagem ele vai ganhar 800, seu suplemento ele vai ganhar esse 1 quilo. E na seca, eu tenho que suplementar dobrado para ele chegar a 1 quilo, se é que ele vai chegar. Então, esse aí é o período bom. Depois desse período bom, a gente vem para o período de transição, né? Transição água seca, é onde que a nossa pastagem começa a secar, é onde que a nossa pastagem floresce, e aí a gente já começa a ter perda nutricional por causa do florescimento da planta. É normal isso, toda planta, toda pastagem vai florescer. A gente pode diminuir, intervir, né, e conseguir diminuir essa taxa de florescimento, mas é normal isso, é o processo natural da fisiologia da planta, tá? A quantidade começa a diminuir porque a taxa de crescimento também começa a diminuir. Por quê? Porque começa a faltar umidade. Então aí a nossa transição, aí já mais avançado, o período de transição, o capim já mais seco, e depois vem a estação que a gente está passando agora, a estação da seca. Essa estação da seca é o nosso período crítico, onde a gente tem falta de forragem, então falta quantidade de oferta de forragem, e falta qualidade também. E aí, na nossa pecuária moderna hoje, não admite mais passar um período seco sem suplementação dos animais. Quem já estudou aí nutrição ruminante, quem estudou fisiologia do rumen, sabe que para um bom funcionamento ruminal, os animais precisam, que está chegando ali no rumen, mais ou menos 7% de proteína bruta. É isso? E aí, as pastagens, nossas pastagens tropicais, nesse período da seca, não tem essa quantidade. Então, a gente precisa suplementar. Então, esse daí é o nosso período crítico, que nós estamos em agora, uma outra foto aí. Vocês vão ver que a situação vai ficando cada vez pior. Quando a gente não ajusta a taxa de lotação, a gente chega em situações dessas, como está na foto aí, são situações que a gente já avança em uma outra discussão, que é a de forragicultura, a questão de manejo de pastagem. Esse daí é o primeiro passo para a degradação das pastagens, tá? Costumo falar, todo mundo põe a conta em São Pedro da degradação dos pastos aqui no norte de Minas, mas na minha concepção São Pedro está na terceira colocação. A primeira colocação são os produtores ou os técnicos, que não ajusta a taxa de lotação. Junto com essa primeira colocação, vem a boca e o pé do boi. E aí não é culpa do boi, né? É culpa quem está colocando, quem está mantendo essa taxa de lotação alta aí. E por último vem realmente a deficiência hídrica que a gente tem, né? Como terceiro lugar. Então, só que a gente muitas vezes não assume a culpa da gente, a gente transfere aí essa responsabilidade para São Pedro. Bom, mas forragicultura é um outro tema, né? Dava para falar muito aqui, mas nós vamos continuar. Por que a gente está trazendo isso daqui? Porque o confinamento vai ser, a gente vai ver mais na frente, o confinamento pode ser uma ferramenta importante e uma oportunidade de trabalho para a gente minimizar essas condições aqui. Tá? Quando a gente está lá na aula de forragicultura, que a gente coloca lá como estratégia
de manutenção de pastagem ou confinamento, a gente está falando nisso daí, tá? De ajustar a taxa de lotação no período da seca, utilizando a tecnologia de confinamento ou utilizando a tecnologia de sequestro do gado no início das águas. Bom, aí tá vendo? Situação cada vez pior. Isso daqui é normal, é a nossa realidade no norte de Minas quando a gente não ajusta a taxa de lotação da seca, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, nossa propriedade tem que ter taxa de lotação variável. Taxa de lotação das águas é uma, taxa de lotação no período da seca é outra. Único e exclusivamente por causa de uma coisa: a disponibilidade de forragem é diferente, a taxa de crescimento da forragem é diferente, só por isso, tá? Não mudou a terra, não mudou a propriedade, não mudou nada, mas mudou a oferta de forragem. Bom, quando a gente não observa isso, quando a gente não faz esses ajustes, aí a gente tem o famoso boi sanfona aí, todo mundo já ouviu falar, né? E isso daí traz, né, bastante malefício para a pecuária nacional e principalmente para a pecuária moderna. Hoje, não se admite, quem quer ganhar dinheiro na pecuária hoje, né, não se admite aí mais esse tipo de produção, onde que a gente tem ganhos elevados no período das águas e perda de peso no período da seca, né? Isso não se admite mais. Quem tem isso hoje acaba sendo extrativista, e esse extrativista da pecuária já foi no tempo que ele ganhava dinheiro, tá? Mesmo hoje com os cálculos mais básicos financeiros, considerando só os custos operacionais, isso daqui não se paga mais. Aí quando a gente considera todos os custos efetivos, incluindo o valor da terra, por exemplo, aí que a situação fica mais complicada e que o número no vermelho aparece mais. Bom, aí o que acontece, falando rapidamente, para a gente já ir avançar para o nosso tema propriamente dito. O que acontece na nossa pecuária? Nossa pecuária, a grande maioria é a pasto, a gente está falando de confinamento hoje, mas a grande maioria é a pasto, por isso dessa introdução, né? Aí a gente não trabalha direito, não ajusta as taxas de lotação, e a gente vai para isso daí. Idade ao abate elevada, acima de 3 anos, taxa de desfrute baixa dentro da propriedade, consequentemente, menor qualidade da carne, consequentemente, menor ganho diário, abaixo de 5 arrobas por ano, tá? E pouca circulação, animais mal acabados e pouca circulação de capital, que é consequência da taxa de desfrute. O que acontece? Essa pecuária de corte aí não se paga, tá? Aí só para a gente ter noção, o que a gente queria? Né? Uma taxa de lotação aí entre 2 e 5A, não, já varia demais, está mais que o dobro, sim, natural. A gente tem muita variação de terra no norte de Minas. Eu tenho uma condição de terra bastante diferente aqui em Salinas do que eu tenho para trabalhar lá em Januária. Januária a gente trabalha lá com solos com mais de 80% de areia, tá? Compensação, a gente tem várias faixas de solo que não tem necessidade de calagem, tá? E aqui, geralmente, naturalmente, são solos que precisam ser corrigidos. O pH tem incidência do solo. Taxa de desfrute, nós estamos aí por volta de 16% no Brasil, que a gente precisava de uma taxa o ideal de uma taxa de desfrute acima dos 35% aí, tá? E a idade do abate, próximo aí de 5 anos, e a gente queria isso daí por volta de 2 anos e meio, tá? Lembrando lá daquele famoso boi China, que tanto se fala, mas pouco se produz, e quando se produz, poucas são as bonificações também por parte dos frigoríficos. Bom, aquele slide anterior e esse daqui se resume em uma única coisa: baixa lucratividade da atividade ou prejuízo, né? O que eu quero também lembrar para vocês, que o que é mais gratificante
na nossa profissão, nas ciências agrárias, é essa ilustração que está aí. O que serve para um, não serve para o outro. Receita de bolo não existe na nossa profissão. Tenho certeza disso. A gente precisa fazer uma análise espacial, que a gente chama, um contexto de mercado, um contexto de propriedade e um contexto do proprietário. Isso tudo difere de uma propriedade para outra, pode até ser propriedades que são limitantes de cerca, tá? Então, isso é muito importante. Não adianta a gente copiar o modismo e se agarrar a ele, porque nem sempre ele serve para a gente. O boi tem que ser 777, 888. Será? Será que lá em Januária, onde é que eu tenho 85% de areia, consigo uma produção máxima de 14, 15 toneladas de matéria natural por hectare ano, é possível ter economicamente 777? Não sei. Tem fazendas que sim, tem fazendas que não. Então, a gente não tem receita de bolo, tá? Bom, vamos para o nosso segundo ponto. Esse aqui acredito que a maioria de vocês já domina muito, né? O que é o confinamento? Por que a gente confina? O que justifica confinar? Essa foto aí é lá dos nossos currais experimentais lá em Januário, onde a gente conduz os nossos trabalhos de pesquisa. Então, confinamento, colocando um conceito muito básico aí, né? Um sistema de criação de bovinos, né? São criados em lotes e os animais são colocados em piquetes ou currais, como queiram chamar, e nesses piquetes ou currais eles recebem toda a água e a alimentação necessária para o seu crescimento, desenvolvimento e engorda de acordo com o objetivo. Às vezes a gente entende que confinamento é sinônimo de engorda, e não é. Tá? A gente tem confinamento com diversas situações distintas, com diversos objetivos distintos. Tá? Nós vamos iniciar semana que vem, uma propriedade de Januário, confinamento de novilhas, com a intenção de fazer super precoce. Tá? Não dava para a gente adiantar essas bezerras na pastagem, nós vamos confinar essas bezerras com a intenção de acelerar a reprodução dessas bezerras. No final do período de estiagem, início do período das águas, é comum algumas propriedades fazer o que a gente chama de sequestro do gado. Nada mais é do que confinar esses animais por um período menor, para que a gente dê tempo das nossas pastagens rebrotar nessas primeiras chuvas. É um sistema de confinamento também, tá? Então, nem sempre o confinamento ele está ligado à engorda dos animais. Pode ter um objetivo diferente. A gente trabalha com gado de leite em sistema de confinamento, em galpões, e o objetivo não é engordar, o objetivo é a produção de leite. Então, é interessante a gente saber isso daí, ter em mente isso daí. O que eu quero dentro do confinamento? Eu posso ter vários objetivos dentro do confinamento, mas conceitualmente é a gente colocar os animais no curral e dentro daquele curral, dentro daquele piquete, a gente fornecer toda a alimentação necessária para ele. O que a gente precisa ter em mente na hora de confinar? Não posso fazer um confinamento com o samba do crioulo doido, colocar macho, fêmea, jovem, adulto, bezerro. Então a gente precisa separar por categoria, a gente precisa separar por sexo, e separar por idade. Por que isso? Porque existe o que a gente chama de interação social dentro do comportamento dos animais. E aí, se a gente não separar por categoria, se a gente não separar por idade, o que vai acontecer? No reino animal, o que acontece? Os fortes vão sobreviver e os mais fraquinhos não vão. É isso? É a lei natural aí da vida no reino animal.
Então, uns vão comer muito, outros vão comer menos, e isso é uma estratégia que a gente precisa ter, que a gente precisa separar. Muitas vezes, alguns confinamentos dão errados na hora da separação dos lotes. Os animais são mal apartados. Muitas das vezes, suplementação em pastagem dá errado porque os lotes são desuniformes. Às vezes chega algum produtor para a gente e fala assim: professor, suplementação lá em casa deu muito certo para uns animais e para outros fez perder peso. Aí quando a gente vai observar, primeiro problema, chuta aí alguém qual que é o primeiro problema. O segundo a gente está falando aqui agora, que um tem relação com o outro. Primeiro problema, área de coxo. Tem o problema de área de coxo, os dominantes vão comer. Por que deu certo para uns? Comeu muito. E por que o outro perdeu o peso e ficou sem comer? Simples, entendeu? Então, a tecnologia de suplementação é ruim? Não. Ruim é a gente fazendo serviço mal feito, que a gente sabe lá que precisava de 5 metros de linha de coxo e está colocando 2 bandas de tambor lá para economizar, né? Essas economias que saem caro. Nós não vamos falar de estrutura de confinamento, tá, gente? Nosso objetivo aqui é outro hoje. É importante também a gente saber que no nosso país, vá falando de confinamento de gado de corte, a gente tem um pico nos confinamentos do nosso país, tá? Porque o que a gente está falando desse pico aí? Estou falando de confinamento com objetivo de engorda, e aí acontece agora, a partir do mês de agosto, setembro e outubro, são os meses de pico dos confinamentos brasileiros, tá? Pelo simples motivo, é a nossa entre-safra. Geralmente é a época que o preço da carne, o preço da roupa começa a elevar. A gente tem historicamente os melhores preços de carne em novembro, janeiro, e esses animais estão saindo nessa época. Outra coisa, nossas instalações de confinamento, como a gente usa poucas vezes ao ano, né? Elas são instalações mais rústicas, não tem cobertura, geralmente não tem passarela de alimentação. Então, por causa dessa situação, a gente não faz confinamento no período chuvoso. Considerando também, que é um ponto que a gente vai falar mais à frente, a questão de custo dentro do confinamento. Se a gente confinar no período das águas, a gente vai estar concorrendo com o boi de pasto. E o boi de pasto é produzido a roupa mais barata, né? Então, é justamente por isso que a gente tem a época de confinamentos aqui. Esse gráfico é importante só para quem engorda, só para quem faz confinamento? Não. Esse gráfico é até mais importante para quem vende boi magro para o confinamento. Aqui fala para a gente a época que a gente vai ter os nossos melhores preços para o boi magro para o confinamento. Tá bom? Bom, qual que é as vantagens do confinamento, considerando aí, né, os animais? Primeiro, a gente melhora a qualidade de carne, na grande maioria das vezes, porque a gente melhora o acabamento da carcaça. Confinamento, a gente trabalha com dieta balanceada, então a gente consegue imprimir esses animais maiores ganhos, uma dieta adequada e, consequentemente, maior deposição de gordura, então melhor acabamento de carcaça. A gente consegue um maior giro de capital, porque eu tenho GMD, ganho médio diário elevado, considerado como ganho de pasto, e aí esse animal é acabado mais cedo, tá? Consequentemente, maior giro de capital, maior taxa de desfrute, que a gente falou lá na frente, que é do Brasil, lá atrás, que é do Brasil abaixo, por volta de 16%. E por último, que é o que eu mais gosto, é a desocupação de pastagem. É ter o confinamento como ferramenta de manejo de pastagem dentro da propriedade. Onde que a gente dá pitaco? Quantos animais a gente vai confinar esse ano, Rogério? Não sei. Qual que é a capacidade de suporte da fazenda para a gente terminar em pastagem? Ah, eu tenho 200 boi magro, a fazenda suporta só 80. Nós vamos confinar 120. Tem 200 boi magro e a fazenda
comporta 150, tranquilo, nós vamos confinar só 50. Essas as contas que a gente faz as contas de trás para frente. A não ser que o confinamento esteja, a atividade de confinamento esteja atrativa. Tá? O que é uma atividade de confinamento atrativa? Preço dos insumos baixo, preço dos custos efetivos mais baixo e arroba valorizada. Tá? Bom, aí ó, falando de acabamento, olha que bacana aí esses animais cruzados aí, de Red Angus com Nelore. Olha que qualidade de carcaça, olha a deposição de gordura aí na base da cauda, tá? Olha o que eu gosto aí, a gente desocupa a pastagem para colocar a categoria mais leve. Eu aumento meu ganho por área, arrobas por hectare ano, tá? Vou pegar um boi lá que está com seus 14 arrobas, terminar ele no confinamento e colocar 2 bezerrinhos de 6 arrobas e meio. Olha que bacana, para a gente aumentar a produtividade, arrobas por hectare ano dentro da fazenda. Eu costumo falar em algumas propriedades que quando o confinamento empata para o proprietário, ele está ganhando dinheiro, tá? Porque ele aumenta a taxa de desfrute dele, ele aumenta a rentabilidade dele, né? E ele folga as pastagens dele. E os custos da pastagem são custos que pouca gente faz essas contas, os custos de perdas de pastagem, pouca gente faz essas contas, tá? E aí, quando a gente está reformando pastagem a cada 2 anos e meio, cada 3 anos aí, é porque a gente apertou a nossa propriedade na maioria das vezes, tá? Não é só a conta de São Pedro, não. Bom, confinamento não é só flores, tem dificuldades também, né? Eu elenquei 3 aí, que eu considero que são prioritárias aí, então os principais, vamos colocar assim. Primeiro, a nossa reposição, ela normalmente é cara, tá? Chegou a preços absurdos, há uns anos atrás, bezerro custando mais de 3 mil reais, né? Hoje, em relação ao preço da arroba que está sendo praticado hoje, a reposição ainda não está nos níveis que eu considero bom para quem vai fazer terminação, tá? Melhorou em relação ao que já teve, mas ainda não está naquilo que é bom para quem vai fazer recria e vai fazer terminação, não. Qual que é o indicador que a gente fazer essa análise, né? A gente chama de relação de troca, acredito que vocês já viram aí. Qual que é a relação de troca hoje? Um boi gordo para 1,3 bezerros, um boi gordo para 1,5 bezerros. Então essa aí é uma dos entraves, as dificuldades dentro do confinamento. Não está aqui, eu tirei da apresentação, mas o preço do boi magro, ele tem um impacto muito significativo dentro da atividade do confinamento, podendo levar ao sucesso ou ao insucesso, tá? O outro é o preço elevado da fonte de alimento. Isso daí a gente consegue minimizar, tá? Fazendo as compras antecipadas, comprando durante a safra. Então isso é importante. Acabei de falar, teve milho aí a R$2, hoje a gente está encontrando milho no mercado, colocando dentro da propriedade a 90 centavos. Bom? Por fim, preço de mercado para os animais terminados em confinamento. Houve alguns avanços por parte do frigorífico, o famoso boi China aí é um exemplo deles, mas as tabelas de bonificações dos frigoríficos ainda, ao meu ver, eu acho que deixa a desejar para o produtor, tá? A gente manda animais para bater no frigorífico e a maioria das vezes
vem lá a classificação de grau de cobertura de gordura como escassa, né? Então, a gente não consegue muito entender isso, não. É uma medida muito subjetiva que o frigorífico faz. O fato é que a gente já consegue algumas bonificações hoje pela idade, né? Vocês vão ver algumas fotos de carcaça lá, e tem lá na carcaça T0, T2, aquele é o número de dentes que o animal tem. Bom, considerando aí os custos típicos dos confinamentos, então, voltando a falar aí o preço do boi magro como um entrave dentro da atividade, o custo com alimentação e, por fim, o custo com instalações e operações. E aí, dentro do custo de alimentação, chamar a atenção aqui para o custo com volumoso. Às vezes a gente pensa assim, não, nós vamos fazer dieta, fazer um confinamento sem volumoso, porque o custo do volumoso é muito impactante dentro do confinamento. Mostrando para a gente aqui, ó, 16%, menos de 16%, né? 15% alguma coisa. Isso é uma realidade. Rogério, nós estamos numa situação um pouco atípica. É verdade. Eu concordo plenamente quem está em esse raciocínio. Hoje a gente está comercializando silagem, por exemplo, por volta de 550 até 700 reais a tonelada. Então tem que fazer conta, né? A gente tem propriedades que conseguiu comprar milho barato e está invertendo. Fez as contas, em vez de confinar com volumoso, está confinando sem volumoso e vendendo a silagem. Então está ganhando mais na atividade, né, agronômica, na atividade agrícola, do que na atividade pecuária. Então conseguiu comprar o milho e aí vai confinar no alto grão e comercializar a silagem. Bom, então isso são análises de mercado, tá? Serve para todo mundo? Tenho certeza que não. Se tiver oferta de milho aqui a R$2, ou que seja R$1,50, que ainda tem praça com R$1,50, eu já faço de antemão, já falo que não compensa vender silagem para comercializar produzir, né, com confinamento sem volumoso, não. Bom, diante de todo esse contexto que eu falei com vocês, da seca, né, das águas, dos confinamentos, né, surgem essas dietas sem volumoso, tá? Nós passamos aí por volta de 2013, 2015 por secas severas. A produção de forragem, de sequeiro ficou comprometida, tá? Em todo o norte de Minas, uma parte do Brasil central, e aí foi onde o Brasil começou a estudar mais essas dietas sem volumoso, tá? Foi uma necessidade, precisava produzir carne, não conseguiu produzir volumoso de sequeiro, e agora como é que nós vamos produzir? Então vem as tecnologias de dieta sem volumoso. É tecnologia antiga, tá? Os Estados Unidos usam isso desde a década de 80, né? E é claro que os pellets, os núcleos de confinamento sem volumoso melhoraram bastante. A gente tinha núcleos há anos atrás que, quando o confinamento estendia por mais de 50 dias, a partir ali de seus 60 dias, a gente só via problema de laminite dentro do confinamento, problema de timpanismo dentro do confinamento, problema de acidose metabólica dentro do confinamento. Hoje a gente tem confinamentos com dieta de alto grão chegando a 100 dias sem nenhum problema metabólico com os animais. Bom, o que essas dietas propiciam? Altos ganhos de peso, melhor padronização e acabamento, né, das carcaças, consequentemente uma terminação mais rápida. Uma grande vantagem é o menor investimento, né, em maquinário e em estrutura quando se compara a trabalhar com silagem. Então, vou trabalhar com silagem,
tem todo o maquinário da produção de silagem, né? Então a gente precisa trator, né? Colheitadeira de forragem, trator para compactar, trator para descarregar silo, vagão distribuidor para fazer distribuição. Tudo isso são investimentos em maquinário que se dispensa aqui no caso de dieta sem volumoso, né? Então as estruturas são mais simples e o investimento em maquinário menor. Problemas metabólicos hoje, como eu já falei, são problemas controlados. Então a qualidade dos núcleos, a qualidade dos pellets que são utilizados nesses núcleos para dieta sem volumoso, ela está bastante elevada, então não se tem riscos metabólicos. E existia há um tempo atrás, logo que se começou e que aumentou a utilização dessas dietas, alguns mitos, né? Tanto de qualidade de carne e carcaça também. E isso já foi vencido, né? Hoje a gente não tem mais esses problemas, inclusive com alguns trabalhos, né, na parte de engenharia de alimentos, fazendo análise sensorial de carne e demonstrando que não há diferenças nas características organolépticas dessa carne. Bom, agora vamos para a parte mais interessante, que eu acredito que é a curiosidade de vocês, é aquilo que a gente vem realizando, né, de pesquisa nessa área. O primeiro trabalho nós realizamos aqui em Salinas, foi um colega de vocês da medicina veterinária, o Júnior, era orientado de iniciação científica, hoje está na área de clínica, trabalha lá no Hospital Santo Agostinho em Belo Horizonte. E a motivação que a gente teve na época foi aquilo que eu falei, a seca castigada, a dificuldade de produzir alimento volumoso. E aí a gente fala assim, vamos testar isso que todo mundo está usando e ver, investigar qual é a resposta biológica que realmente tem esse tipo de dieta, né? Bom, fizemos um trabalho aqui em Salinas, com novilhas, utilizamos lá o setor da zootecnia 3, que todo mundo conhece lá. Aquele galpão que tem as 32 baias individuais foi o primeiro trabalho que foi conduzido lá, foi esse trabalho com essas novilhas, né? Essas 24 novilhas foram confinadas durante 54 dias e elas entraram relativamente leve aí, né? Pouco mais de 9 arrobas. Aqui a composição nutricional dos ingredientes, né? Silagem de sorgo que nós usamos, nós tivemos 3 dietas, tá? Essas dietas eram uma dieta que a gente chamou de convencional, uma dieta, a convencional era a dieta com silagem, uma dieta sem volumoso, com grão íntegro e uma dieta com grão hidratado. O que a gente fazia? Para aumentar a aceitabilidade dos animais e o consumo, a gente colocava esse grão de milho para hidratar durante 72 horas e fornecia ele úmido. Acho que na época do avô de vocês aí, se alguém perguntar lá, eu vou falar, o famoso pulbar o milho, entendeu? Então a gente fazia esse tratamento com grão de milho hidratado. Nós fizemos alguns experimentos, se não me engano, 3 trabalhos com milho hidratado. Então está aí os três tratamentos. Então, tratamento convencional com silagem, relação volumoso concentrado ali próximo de 60-40, e o milho seco, que a gente chamava, esse grão de milho íntegro, e o milho hidratado. Vamos ver o que aconteceu, né? Chamar a atenção para aquilo que a gente mais gosta, né? O ganho de peso diário. Então nós tivemos aí ganho de peso diário de 2,110 kg para a dieta convencional, né? 1,530 kg para o grão seco e 2,270 kg para o grão
hidratado. Tá bom? Isso, consequência do consumo de matéria seca, que vocês olharem lá em cima, né? O ganho de peso acompanhou a ingestão de alimento. Está explicado simplesmente porque ingeriu mais, né? Ganhou mais. A dieta que a gente hidratava, o objetivo era justamente isso. Era aumentar, a intenção era aumentar o consumo dos animais. Porque se a gente for pensar aqui, essa dieta, apenas com grão seco, com pellet, é uma dieta que ela tem uma aceitabilidade baixa, né? O grão de milho é um alimento duro, rígido, né? Machuca até a boca do animal. Então é uma dieta que geralmente tem uma aceitabilidade que nem sempre é boa. A gente tem normalmente refúgio de coxo, isso é normal, de animal que não aceita a dieta e a gente tem que tirar do confinamento. Nós vamos ver um experimento que a gente fez com vacas de descarte aí, que nós tivemos que tirar uma vaca do confinamento, porque senão ela ia morrer. Os meninos deixaram até no dia que ela teve dificuldade de levantar, a gente precisou ajudar a levantar. Nesse dia eu falei, vamos tirar, porque senão vai morrer. Bom, fizemos também em Janaúba, nós fizemos um acompanhamento de abate, né, e das análises de carcaça, e nas análises de carcaça, né, nós não identificamos diferença entre os tratamentos. O que esse trabalho nós concluímos? Primeiro, que as dietas sem volumoso, elas proporcionam, né, em novilhas, em confinamento, ganhos superiores do que a dieta convencional, e as dietas sem volumoso a gente recomendou hidratar o milho. Bom, aí nós continuamos o trabalho. Como nesse trabalho com novilhas, nós identificamos que a hidratação do milho era interessante, nós vamos ver o que acontece com outras categorias também. Aí continuamos os trabalhos. Levamos o trabalho para a Januária e fizemos lá com a boiada comercial, a boiada Nelore comercial, utilizando 22 animais, já mais pesado aí, machos não castrados, aproximadamente 11 arrobas, e esses animais ficaram 60 dias recebendo a dieta experimental. Então está aí as fotos, animais aqui consumindo, ali antes de terem acesso ao coxo, e aqui as fotos dos abates desse grupo aí, tá? Bom, o que aconteceu nesse trabalho, né? Nós observamos diferença alta aí, destacando aqui, no consumo de matéria natural. Então, os animais consumiram 12 kg de matéria natural quando o milho foi hidratado, apenas 7,82, quase 8 aí no milho seco, e o consumo em percentagem do peso vivo, né, também teve uma diferença significativa. Às vezes a gente pensa assim, deu um impacto muito grande no consumo de matéria natural, mas foi porque o milho hidratado ele pegou umidade, não é isso? Só que aí quando a gente converte para a percentagem do peso corporal, também deu diferença. A gente teve lá 1,79 para o tratamento convencional, sem a hidratação, e 2,06 para o milho hidratado. Aqui para o GMD, então esses animais convencionais ganharam por volta de 1,7 kg dia, aí não tivemos diferença entre o ganho de peso diário desses animais. Aí o que a gente já pode colocar de imediato aí? Opa, hidratação não está sendo legal não, consumiu mais, ganhou a mesma coisa. Eficiência alimentar, conversão alimentar, não está refletindo aí em cima desse maior consumo não. Rendimento de carcaça deu uma diferença significativa, né? Os animais que consumiram milho hidratado tiveram um rendimento de carcaça um pouco melhor do que os animais que consumiram a dieta do milho sem hidratação. Embora
os outros rendimentos, né? Carcaça fria, carcaça quente e o GMD, né? Ganho médio diário, não teve diferença significativa. Aí continuamos os experimentos. Vamos trabalhar com vacas de descarte. Uma vacada Nelore lá, né? Boa de raça, mas um gado muito sentido. Se vocês observarem aí na imagem ali, o gado entrou no confinamento muito magro mesmo. Escolhe 2 aí, não fosse 500 um pouco, tá? Foi um desafio, né, para esses animais. Nesse experimento aí que eu falei que teve uma vaca que nós teve refúgio de coxo, tivemos que retirar do trabalho. Aí o GMD desse tratamento, silagem de milho, que nós usamos 1,130 kg, o milho seco 930 gramas dia e o milho hidratado 1,270 kg por dia. Não, embora essa diferença aí não é que a gente está vendo, mas não teve diferença estatística entre os tratamentos. Mesma coisa por rendimento de carcaça, né? Mesma coisa por capacidade, apenas o comprimento de carcaça que deu diferença significativa, mas o comprimento de carcaça, a correlação com a quantidade de carne, com a quantidade de musculatura é baixa. Então, não é um indicador de qualidade de carcaça para a gente, né? Como é, por exemplo, a área de olho de lombo. Bom, continuando aí, fizemos a parte estatística do comportamento, todos os experimentos nós fizemos, né? Esse daqui eu estou trazendo e mostrando para vocês, porque teve alguns momentos que a gente foi questionado nesse tipo de dieta, que era uma dieta invasiva, que os animais não ruminavam, etc. E tal. E aí a gente mostra que os animais ruminam sim, né? Embora é uma dieta que não tem volumoso, mas os animais não deixam de exercer a sua atividade natural da espécie, que é a atividade de ruminação. Rumina menos? Rumina menos. Rumina por volta de 1/4 do que naturalmente ele iria ruminar se estivesse recebendo o volumoso. Ah, mas isso provoca uma condição de estresse, uma condição de maus tratos ao animal? Não. Ele tem total condição de saúde. Tá? Por que você está afirmando isso, Rogério? Porque nós fizemos testes de pH ruminal, nós fizemos teste de cortisol, nós fizemos teste de glicose nesses animais. E nenhum desses testes que nós fizemos em alguns dos experimentos teve efeito significativo para os indicadores de estresse. Tá? Então nós podemos afirmar isso. No início, para desmistificar isso daí, até lâmina de tecido hepático a gente fazia. Tá? Hoje a gente tem certeza que quando alguém fala isso, a gente sabe que é um absurdo e entra no ouvido e sai no outro. Naturalmente, o que era de se esperar, né? Existe diferença entre as atividades de alimentação e a atividade de ócio, né? Os animais que comem mais, vocês viram lá a diferença, né, de consumo de matéria natural, eles vão passar maior tempo no coxo. Não tem outra explicação. Por que está com maior tempo no coxo? Porque come mais. Tá? A gente precisa lembrar também que a forma de regulação de consumo nesses tipos de dieta, elas são diferentes, né? Nós temos diferentes formas de ação no centro de saciedade, né? Desde uma ação física até uma ação química, não é isso? Então, as ações de controle de saciedade dos animais são diferentes pela diferença da dieta. Bom, fizemos também a análise de carcaça, vocês viram lá, a única diferença que deu para a análise de carcaça foi do comprimento de carcaça, mas isso não tem muita relação com principalmente com aquilo que paga o produtor
com dinheiro. Bom, fizemos um quarto experimento, januário. Esse experimento foi com animais cruzados, Nelore, Angus, tá? Os resultados são de encher os olhos. Quando a gente viu esses resultados, a gente refez os cálculos, tá? Bezerro mesmo, Angus, tinha pouco tempo de apartado, chegou lá, ficou no instituto mais 60 dias para a gente elevar esses bezerros aí para próximo de 11 arroba, né, que foi o que eles entraram, um pouco mais de 11 arroba, 12 arroba, melhor dizendo, né, e tivemos um GMD altíssimo, tanto para o tratamento convencional, quanto para as dietas sem volumoso, né, provando aí que a qualidade genética desses animais é o diferencial desse GMD aí de 2,5 kg, 2,4 e 2,1, tá bom? Esses animais foram abatidos também. Todos esses animais que vocês viram, exceto o experimento das vacas, todos os outros trabalhos, nós abatemos animais lá no frigorífico Minerva, né? Por causa do padrão CIF, né? Serviço de Inspeção Federal, e do padrão de exportação. A único que nós não conseguimos, porque o Minerva, quando finalizou o experimento, o Minerva estava em férias coletiva, foi o trabalho com as vacas, e aí a gente bateu em Montes Claros no frigorífico. Embora esses altos ganhos que nós tivemos aqui com a boiada ambos, no final das contas, né, no final do experimento, não houve diferença em nenhuma das características estudadas. Então, o que refletiu ali no ganho de peso, os 3 tratamentos, foi o comportamento das outras variáveis estudadas: rendimento de carcaça, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, tá bom? Então não teve alteração de desempenho aqui essas dietas. Ô Rogério, só voltando aqui, e quando não tem alteração de desempenho nessas dietas, o que você recomenda? Mais barato. Mais barato, exatamente, respondeu aí, que parabéns, mais barato. Recomenda mais barato. A mais barata para mim pode ser grão de milho seco, mas talvez a mais barata para onde você está aí na plateia é a de silagem. Cada qual na sua realidade, cada qual no seu contexto econômico. Fizemos um último ano passado, esses animais abateram no Minerva dia 5 de novembro do ano passado, foi o último ou penúltimo abate das férias coletivas deles. E aí aqui a gente parou de estudar o milho hidratado. Mas por que, Rogério? Teve alguns resultados bacanas e tal. Nós tivemos uns resultados dentro daquilo que a gente esperava, melhora de consumo, etc e tal. Mas a gente chegou à conclusão, por causa dos outros 4 trabalhos, que esse processo de hidratação do milho é um processo difícil, ele é um processo que a gente não encontrou rapidamente uma solução para automatizar ele, né? Máquina para fazer isso, etc e tal. Então foi um processo que ficou manual e ele não estava refletindo naquilo que dá dinheiro para o produtor, né? Quando refletia no maior GMD, isso não expressava. Quando refletia no maior consumo, melhor dizendo, que a gente queria, isso não expressava no GMD, não expressava no rendimento de carcaça. Então a gente chegou à conclusão que esse aumento de mão de obra, né, e esse aumento do trabalho, um trabalho a mais, hidratar o milho, depois retirar essa água, ele não se pagava, né? E a gente começou a fazer um outro teste. A gente viu que as empresas estavam alterando o teor de proteína dos pellets. Então começou o pellet com 38% de proteína, baixou para 36%, agora a grande maioria dos pellets tem por volta de 32% de proteína. E aí a gente foi falando assim, mas o que está acontecendo? Por que está? E aí a gente pensou em melhorar a capacidade de ruminação
desses animais dentro do trabalho e aumentar o teor de proteína dessa mistura. Aí o que a gente fez? Incluiu o caroço de algodão na mistura. Isso não tem recomendação de nenhuma empresa. Foi um teste que nós fizemos lá. E aí nós desenvolvemos ano passado um tratamento convencional e um tratamento onde nós pegamos e incluímos 10% do caroço de algodão na dieta desses animais. Esses animais foram batidos lá no Minerva. A gente já tem os dados, são os resultados interessantes. E eu só não trouxe os dados para vocês, porque o mestrando, o Ramon, ele vai defender agora em setembro. O professor Antônio Eustáquio vai estar lá nos ajudando, lá participando da banca. Então a gente não quis antecipar os dados que ainda são inéditos, tá? Mas assim, até final do ano, se Deus quiser, tá publicado aí, tá bom? Boiada também não é logo comercial, essa boiada desse trabalho entrou por volta de 12 arrobas e ficou 66 dias confinado. Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa apresentação. Eu queria colocar algumas considerações finais, é aquilo que eu falei para vocês, talvez é a parte mais importante da nossa palestra quando a gente fala de confinamento sem volumoso. Primeiro, lotes heterogêneos. Feito isso daqui, não é para esse tipo de dieta. Dieta sem volumoso é dieta que desafia os animais, tá? Desafia fisiologicamente, desafia metabolicamente. Então, não é para esse tipo de animal. A chance de dar errado, a chance de a gente ter resultados heterogêneos nesse tipo de animal é muito grande. E aí, aquilo que a gente faz conta que pode dar dinheiro, porque a gente faz conta de média, quando a gente tem resultado heterogêneo, pode ir lá para baixo, ou pode ir lá para cima também. Mas o problema é que a tendência nesse tipo de dieta é ir lá para baixo, tá? É menor consumo, é refúgio de coxo, então é rendimento de carcaça baixo. Então tenham cuidado quando prescrever aí, induzir esse tipo de dieta for utilizado. Segundo, produtor de leite odeia ouvir isso da gente. Não é para esse tipo de gado também. Não é para vaca de leite de descarte. Vaca de leite de descarte, na maioria das vezes, já são vacas mais adultas, vacas mais zeradas, vacas mais velhas, já tem até problema de dentição, tem alto refluxo de coxo e tem péssimo desempenho. É péssimo desempenho. A gente já tem relatos de desempenho de 600 gramas dia numa dieta dessa. E o problema é que consome os 2% da dieta. Então, o camarada paga para trabalhar. Então não é para isso. É o tipo da vaca aqui que você vai ter que ir devagar, vai ter que ir com suplementação, e na hora que o pasto estiver verde, bem tenro ali, comer ponta de capim. Não é para esse tipo de dieta. Bom, cuidado com a adaptação. Cuidado com a adaptação. A gente quer acelerar muito as coisas e às vezes custa caro, tá? Então a gente precisa fazer uma adaptação bem feita. A gente faz a adaptação em escala. Eu gosto de trabalhar com 15 dias e 5 períodos de adaptação. Então a gente vai mudando a relação volumoso concentrado a cada 3 dias até eu zerar o concentrado. Esse ano nós fizemos uma coisa diferente, foi a primeira vez. Eu não recomendo, mas eu estou colocando para vocês aqui, é fazer a adaptação com gado a pasto. Tinha um produtor, tinha um piquete pequeno ao redor da casa, que iria acabar com aquele piquete e não tinha forragem nenhuma, não tinha volumoso nenhum. Nós fizemos a adaptação naquele piquete. Acabou o piquete,
e o confinamento ficou lá dentro do piquete mesmo. Onde é que os animais foram confinados foi onde é que fez o período de adaptação. Tivemos que medir forragem, ia confinar 45, 42, se não me engano, voltando para 30, porque era aquilo que tinha estimativa de forragem, mesmo ruim, mas era aquilo que tinha de estimativa de forragem lá, para aguentar o fornecimento de fibra por 12 dias para esses animais. Tá? É uma coisa que a gente quer estudar, porque ajuda e barateia o processo de adaptação. Por fim, eu não sei se vai estar dando para ver aí, mas façam contas, bastante conta, tá? Hoje, como os nossos trabalhos são patrocinados pela empresa, pela uma cooperativa chamada Leite Pel, né? É ela que nos fornece o núcleo. A gente usa uma planilha deles, que é uma planilha de custo, e a gente faz a simulação, né, antes de começar o processo. Tá? Então a gente coloca lá número de animais, peso de entrada, peso de saída, consumo estimado. Esse consumo estimado varia de acordo com a categoria. Vacas vai ficar aí por volta de 2% do peso vivo, né? Animais machos, mais novos e mais pesados, eles chegam até 2%, 2,2% do peso vivo. Nós colocamos o ganho que a gente quer durante o confinamento, o ganho que a gente pretende durante o período de adaptação, rendimento de carcaça esperado, preço do milho e preço do pellet. Devolve para a gente ali todas as despesas, né? E me mostra aqui o valor da diária do confinamento. Essa última linha aqui, essa simulação aí, consumindo 2,2% do peso vivo, o pellet a R$ 3,00 e o milho a 90 centavos, é uma diária no confinamento, considerando até as despesas com a mistura e custo operacional, uma diária de confinamento que ficou em R$ 13,00. Tá? Por último, essa tabela mostra para a gente os resultados. Tá? Lembrando que nós colocamos nessa simulação aqui o preço da arroba de entrada igual ao preço da arroba de saída, R$ 220. Então nós não tivemos nem ágio, nem deságio nessas arrobas. Geralmente a gente tem a deságio como o boi mais caro do que a arroba que a gente vai vender do boi gordo. Só para vocês terem noção, uma dieta dessa hoje a R$ 13,00, nesses preços e nesse ganho de 1,450 kg, né, colocando animais aí de ganhos baixos, esse tipo de dieta, vocês viram aí, nós conseguimos ganho de 2 kg, mais de 2 kg, gado Nelore comercial 1,7 kg, mas nessas condições aqui de um ganho de 1,450 kg dia, tem prejuízo de R$ 22,90 por animal no final do ciclo da engorda, entendeu? O resultado geral do confinamento, considerando lá as 100 cabeças, é um prejuízo de R$ 8.270. Tá? Então eu queria trazer aqui o ponto de equilíbrio, só que eu fiz um negócio meio rápido lá, acabou ficando no prejuízo, mas o ponto de equilíbrio dessa dieta aí vai ser um ganho de 1,600 gramas por dia. Tá? Então, mais uma vez, esse tipo de dieta para animal de qualidade. Para finalizar, gente, eu queria colocar para vocês que é um tipo de dieta que é uma ferramenta. É uma ferramenta para a gente poder usar o confinamento. É uma ferramenta para ser usada naquele ano que a gente não conseguiu produzir silagem de sequeiro, silagem barata. É uma ferramenta para ser utilizada em oportunidades de cenário de mercado, tá? Porque o que o ruminante tem de melhor é esse poder dele de pegar o alimento de baixo valor nutricional
né? Pegar uma forragem que não serve de alimento para a gente, capim que não serve de alimento para a gente, e transformar isso em proteína de origem animal de alto valor biológico. Então nós não podemos dispensar isso do boi, não. Isso daí é o que o boi tem de melhor. Então a dica que a gente faz para vocês, além dessa questão de não usar lotes heterogêneos, de não usar para vacas de descarte velho, de fazer as contas, é que tenham em mente que é uma ferramenta para determinadas ocasiões. Não é regra. Não é regra. É questão de oportunidade ou questão de necessidade. Nós não podemos pegar o ruminante e transformá-los em monogasto, tá? De vez em quando a gente vê umas postagens aí nas redes sociais e tal, volumoso para quê? Esses dias até de um conhecido, o volumoso é para produzir proteína de alto valor biológico. Quando a gente não tem o volumoso, quando a gente tem oportunidades de cenário de mercado, aí a gente faz isso daí. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com essa mensagem. Nós não podemos pegar o ruminante, pegar o que ele tem de melhor, esse potencial dele de melhor, e transformar ele num monogasto que vai competir com a gente, vai competir com a indústria do álcool, vai competir com as nossas exportações, né? Então tem que ficar muito claro isso para a gente, para vocês que são os futuros técnicos que vão estar aí à frente nas orientações, nas consultorias. Beleza? Agradecer mais uma vez aí, desculpa aí ter prolongado, professor Antônio, e espero ter atendido aí expectativas e era para ser mais rápido, a gente abrir para um momento de discussão, de perguntas, se tiver tempo ainda, estou à disposição, professor Antônio. Nesse caso que você citou aí, eu não entendi muito bem essas dietas diferentes, parece que você citou. É porque o período de adaptação, o que a gente faz? A gente faz ele em escala. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com 15 dias. Então, eu começo uma relação volumoso concentrado 80-20, é a primeira relação volumoso concentrado. Então, eu uso 80% de volumoso e 20% do concentrado. O que é o concentrado? A relação 85-15 do pellet milho, entendeu? E aí tem um detalhe, um segredo que eu gosto de fazer também para acelerar isso. Até a relação 60-40, 80-20, 60-40, 40-60, eu uso milho fubá, o milho desintegrado. Por que eu uso o milho desintegrado? Eu acelerar o crescimento do tipo de bactéria que eu quero no rumen. Entendeu? Eu diminuo essas bactérias, que são bactérias degradadoras de fibras, as fibrolíticas, e já começa a aumentar o tipo de bactéria que eu quero no rumen. A gente está de convir comigo que o milho desintegrado tem uma digestibilidade maior do que o milho em grão. Então aí eu faço relação volumoso concentrado 80-20, depois eu faço 60-40, depois vai invertendo. Entendeu? 40-60, depois 20-80 e a quinta, a gente chega lá sem volumoso. Entendeu? Então essa é a escalazinha que a gente faz de adaptação. Ah, Rogério, e quando você faz a adaptação no pasto que você falou ali, o que a gente faz? A gente vai aumentando a percentagem da mistura que a gente coloca em relação ao peso vivo. Então eu começo no primeiro dia com 0,5% do peso vivo, depois eu vou para 0,75%, depois eu vou para 1% do peso vivo, depois eu já pulo para 1,5% do peso vivo e vou aumentando também o tempo de curral. Uma coisa que é importante, gente, isso é uma coisa que a gente está estudando ainda, eu nem recomendo,
Mas uma coisa que a gente viu que é importante é a gente aumentar o tempo de curral também. Porque os animais vão se desprendendo do pasto e aprendendo que o alimento dele está lá dentro do curral agora. Entendeu? Chega no finalzinho, quando ele está lá com 1,75% do peso vivo, eles por eles mesmos não saem para pastejar. Entendeu? Já fica lá. Então esse período de adaptação ele é importante, ele é primordial. Tá? Tem gente que não respeita, tem gente que faz com 8 dias, tem gente que faz com 10 dias. Tem algumas situações que a gente é obrigado a acelerar. Por quê? O produtor, né, não se preparou. E aí o produtor vai ter que comprar silagem para fazer período de adaptação. E aí estou comprando silagem, ela chegando na propriedade a R$700 a tonelada. Então a gente faz um trem mais apertado mesmo, na intenção financeira ali de economizar. Tá? Mas não é o ideal. Toda vez que a gente puder fazer da forma correta, é o melhor para o animal e a gente colhe esses frutos mais à frente. Ô Rogério, no caso você falou das precocinhas aí, que não é usado só para tratamento, uma experiência sua, assim, se eu tiver que submeter no gado para fazer ficar mais precoce, por exemplo, para a estação de monte do ano seguinte, tem alguma dificuldade, você tem alguma experiência, tem alguma dificuldade desse animal voltar a pastejar normalmente? Boa pergunta, Guilherme. Primeiro, vou colocar a minha opinião como nutricionista de animais ruminantes. Essa dieta é dieta de terminação. Essa dieta, o professor Rogério Murta só vai recomendar para os animais que forem para abate. Eu acho inadmissível a gente fazer essa dieta para animais que vão retornar ao pastejo. Isso existe? Existe. Eu já vi fazendo isso, tá? Só que acho que aqui ninguém nunca viu, né? Eu também nunca vi. Você já viu gente rasgando dinheiro, sentar e rasgar dinheiro? Eu nunca vi. Eu acho que o camarada que faz uma dieta dessa para o gado voltar para o pasto é a mesma coisa no cara sentar e começar a rasgar a nota de 100. Sinceridade, como nutricionista, o meu pensamento é esse, tá? Porque você muda totalmente o ambiente ruminal. Totalmente o ambiente ruminal. Se a gente vê, a princípio a gente estudava, no primeiro trabalho, nós fizemos medição de área de papila ruminal, a altura das papilas ruminais, e é totalmente alterado. E o rumen desses animais, eles diminuem de tamanho, diminuem de volume, volta como se fosse um rumen, dependendo do tamanho, do tempo de exposição à dieta, volta como se fosse um rumen de animais recém-nascidos, de animais lactantes. Aí quando você coloca isso, o animal ganha peso, depois você retorna ele para uma dieta à base de forragem, esse período, esse retrocesso, vamos chamar assim, toda aquela energia que ele gastou para ir, ele vai perder ela agora para voltar. E a gente já viu fazendo isso. O produtor simplesmente tirava do confinamento, aplicava um protetor hepático para ajudar, entendeu? E soltava para o pasto. Né? Teve morte, não sei quanto por cento de mortalidade, mas eu não estou falando nem por causa da mortalidade, nem a quantidade de mortalidade, não. Estou falando é porque o dinheiro que é perdido. Tá? Tem um outro detalhe que eu não gosto muito de abordar nessas palestras, mas como você provocou, vou me sentir à vontade para abordar, é a questão de essa tecnologia ser utilizada para os machos leiteiros. Tá? Pode utilizar, Rogério, dá certo, pode utilizar, dá certo, o macho ganha peso, você consegue acabar ele lá com seus entre 8 e 12 meses de idade, mas ele vai estar pesando 9 arrobas, 10 arrobas no máximo. Aí eu devolvo a pergunta para você: tem mercado para isso? Tem mercado para isso? Em Januário, os açougueiros não estão querendo nem de graça, eles não querem bater. Entendeu? Você vai para o frigorífico, ele vai te pagar preço de vaca. E tem que adular para eles comprarem também. É só quando não tiver escala. Então,
se tiver mercado, e se pagar, se fechar aquela planilhinha no positivo, entendeu? Beleza. Mas na maioria das vezes não fecha, tá? Não tem mercado, quando tem mercado não tem valorização. Por quê? Nós queremos uma carne mais gorda, uma carne com maior quantidade de gordura, tanto gordura de marmoreio como gordura subcutânea, de cobertura, que esses animais não têm, tá? Mais alguém? A gente tem umas perguntas na live que a gente está fazendo pelo Instagram. Que Rafael Araújo, ele fez alguns comentários aqui, falando que, se não me engano, nos Estados Unidos, não sei se ele mora lá, eles iniciam essa dieta com 8 meses, com animais de 8 meses. E ele também fez um comentário, segundo ele, que não tem problema o animal voltar para o pasto, e também com relação a animais de mesma idade, no mesmo lote, não interfere, já que a dieta ali, o alimento fica no coxo durante todo o tempo. Então o animal vai para o pasto, volta e alimenta. Aí, como que é? Animais de mesma idade? de diferentes idades. Não existe essa competição, segundo ele. Mas aí, vamos lá. O exemplo aqui que a gente falou de competição, né? Primeiro foi suplementação, né? E segundo é a interação dos animais dentro do lote. Então, não existe confinamento, na minha opinião, respeito à opinião dos outros, não existe confinamento com animais de idade, peso e sexo diferente. Não existe, essa é a minha opinião, respeito à opinião dos outros. Não existe confinar macho e fêmea junto, não existe confinar animais de 8 arroba junto com animais de 10, animais de 10 junto com animais de 14. Tá? Não, isso não existe. Veja bem, confinamentos grandes, a gente tem problema de fazer descasque de lote. Não sei se todo mundo sabe o que é descasque de lote. É dentro do lote a gente tirar os animais mais pesados, porque no final, às vezes ficam poucos animais, ou às vezes no último descarte a gente tem que tirar tudo, porque a gente não mistura lote dentro do confinamento. Então, interação social dentro do confinamento e essa interação social, ela existe em animais em pastejo, ela existe em animais confinados, só que o animal em pastejo, o animal tem espaço de fuga. E dentro do confinamento, você tem 10 metros quadrados por animal, 12 metros quadrados por animal, depende do tipo de confinamento. Então, a minha opinião, se for isso que eu estou falando, é diferente dele. Na minha opinião, não se mistura animais de idade diferente, de sexo diferente, de peso diferente. Tá? Independente do animal, do alimento que está no coxo 24 horas por dia. Esse mesmo camarada, o Rafael Araújo, ele perguntou qual é a proporção que foi utilizada de milho e milho nos experimentos. Em todos os nossos trabalhos, e a maioria das empresas que eu conheço aqui no Brasil, a relação é 85-15, tá? A gente trabalha com 85% de milho e 15% do núcleo proteico vitamínico, tá? Então, hoje a gente usa o produto que chama Superboi, da Leite Pel, é essa proporção, tá? Que a gente utiliza. Eu não sei se tem no Brasil, pelo menos eu desconheço, fabricante que tem proporção diferente dessa de 85-15, 85% de milho e 15% do núcleo. O Rafael comentou aqui, ele falou que não é o ideal misturar, mas depende da propriedade. O que ele disse foi que não tem competição pelo tipo de dieta. Sim, tá certinho o que ele disse. A competição da dieta não tem, mas existe a interação dos animais, né? Aí é uma questão comportamental, mais do que de oferta de alimento, é uma questão comportamental. Concordo com ele que não tem problema de oferta de alimento, não, mas é uma questão de interação comportamental. Tá? É por isso que a gente não recomenda e não é o ideal. A Gabriela Moraes
Sim, lá no IFMG Campos de Januária, nós temos um grupo de estudos e pesquisas em produção de animais ruminantes, chamado GEPA, está aí nas redes sociais, não é forte igual o nosso Cuidando do Boi, tá? Nós vamos chegar lá ainda, pessoal. Mas a gente aceita sim, pode procurar, mandar mensagem. Inclusive nós estamos com um trabalho hoje de suplementação a pasto, rodando. Posteriormente esses animais suplementados vão para um confinamento. Então tem oportunidade de participar, tem oportunidade de estágio sim. Aqui esses animais? Não sei. Aí tem que depois os animais aqui